noite, sejam todos bem-vindos a mais uma programação da Primeira Igreja Batista. Nós estamos no mês da Escola Bíblica Dominical e estaremos abordando este tema no decorrer de todo o culto. Neste momento, convido a todos para estarmos orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, pois entendemos que em tempos tão difíceis é um privilégio poder estar aqui na casa do Senhor para cultuar a Ele. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer teu santo nome. Que o Senhor esteja recebendo, ó Deus, este culto como cheiro suave às tuas narinas, Senhor. Que tudo que venha a ser dito aqui, Senhor, seja tão somente para o louvor e o engrandecimento do teu nome. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão que congrega nesta igreja. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada ouvinte que está aqui, ó Deus, sintonizado no canal desta igreja. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia ser grato pela tua bondade e pela tua misericórdia. Essa é a minha oração, agradecido no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Neste momento, nós vamos estar compartilhando com vocês a leitura bíblica que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16, e Salmos 95, dos versículos 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor em Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Salmos 95, do 1 ao 6 diz: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemos a Ele com louvores e celebremos com salmos, porque o Senhor é grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e Ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Amém. E neste momento, nós vamos estar fazendo o que diz a Escritura Sagrada. Vamos louvar ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é
que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra engrandecer. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus, que nós possamos fazer, né, como diz a letra desta canção, que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E estamos no mês de abril. O mês de abril é o mês da Escola Bíblica Dominical. E neste momento nós vamos estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por a Escola Bíblica Dominical e por a vida dos professores que se dedicam para obedecer o que diz a palavra do Senhor, que é ensinar a bendita palavra a todas as pessoas que congregam na nossa igreja. E se você ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, esteja se matriculando, porque esta é, sem dúvida, a maior e melhor escola do mundo. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque na nossa igreja nós priorizamos, Senhor, a Escola Bíblica Dominical, pois nós sabemos, Senhor, e entendemos que é na Escola Bíblica Dominical que nós aprendemos e engrandecemos, ó Deus, o Teu nome e nós nos fortalecemos no Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando os nossos líderes que estão à frente, ó Deus, deste trabalho, que nós possamos a cada dia, Senhor, estar firmes e fortes, Senhor, nesta missão que é ensinar a Tua bendita palavra. Eu te agradeço, Senhor, por a vida de cada professor que se dedica, Senhor, na missão de levar a Tua mensagem e de engrandecer, Senhor, o Teu reino. Essa é a minha oração, agradecida, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E como estamos no mês da Escola Bíblica Dominical, eu quero estar falando para vocês, fazendo a leitura de uma poesia intitulada Escola Bíblica Dominical. Há uma escola rica, onde se aprende a verdade, traz a mensagem bendita da graça e da liberdade. Nesta escola, conhecemos o que fizeram os heróis, cujas vidas, bem sabemos, são para nós como faróis. Vidas como a de Sansão, de Moisés e de Josué, que nos falam ao coração e nos incitam à fé. Uma história tão bonita é a do jovem Daniel, de Ruth, a Moabita, e do justo irmão Abel. Também temos a história do puro e manso José, cujo exemplo, na memória, nos mantém sempre em pé. Uma vida bem formada, sempre dela se admira, de Dorcas, a bem-amada, e de Esté, a rainha. Vidas assim consagradas, para Deus Pai servir. Muitas, mas nos são mostradas, são exemplos a seguir. Nesta escola, assim se aprende a Jesus a gente amar. Quem não vem se arrepende, a Deus não vai agradar. Esta escola bem fazeja, de valor tão sem igual, vive aqui bem nesta igreja, é a Escola Bíblica Dominical. E nós vamos estar louvando ao Senhor com uma canção que tem como título Escola Bíblica Dominical. A melhor escola do mundo, onde
onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Amém. Nós louvamos a Deus porque na nossa igreja nós temos a Escola Bíblica Dominical. Dando continuidade à nossa programação, estarei fazendo a leitura agora de mais um texto da Escritura Sagrada que se encontra no Novo Testamento, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não se teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua bondade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais sempre irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E que nós possamos obedecer o que diz na palavra do Senhor, que nós possamos ser sal e luz, fazendo a diferença em meio a um mundo corrompido. E agora nós vamos estar louvando ao Senhor com uma canção que vem de encontro a isso, que é intitulada Brilhar por Ti. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer, e por isso mesmo
mesmo, eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém. Estarei agora fazendo uma oração pela mensagem desta noite. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que aconteceu aqui, Senhor, que nós possamos ter os nossos corações gratos pela permissão que o Senhor nos dá, ó Deus, de podermos cultuar a Ti. Neste momento quero te apresentar, ó Deus, a vida do pastor Marcílio, que estará trazendo a mensagem, que o Senhor possa estar auxiliando, ó Deus, que ele venha estar falando aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, para que nós possamos aprender mais da Tua palavra e, principalmente, que nós possamos pôr em prática na nossa vida. Essa é a minha oração, agradecida no nome santo e precioso de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao culto online da Primeira Igreja Batista em Oeiras, nessa quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Abra a palavra de Deus para Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Estamos trabalhando os capítulos 10 e 11 de Atos. Já terminamos o capítulo 10 agora domingo próximo passado, falando do encontro de Pedro com Cornélio na sua casa e o batismo de irmãos da incircuncisão, ou seja, irmãos não judeus. E agora nós vamos ver a repercussão que isso deu no seio da igreja em Jerusalém. Quando Pedro precisou ir lá na igreja se explicar por que foi lá na casa de Cornélio. Atos capítulo 11, a partir do versículo 1, eu leio na tradução bíblica Almeida, século 21. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão discutiam com ele, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Pedro, porém, começou a falar-lhes um relato ordenado, dizendo: eu estava orando na cidade de Jope, e em visão, algo que descia do céu abaixo, pelas quatro pontas, como se fosse um grande lençol, aproximou-se de mim. Versículo 6. E olhando para ele com atenção, vi quadrúpedes da terra, feras, animais que rastejam e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Versículo 8. Mas eu respondi: de modo nenhum, Senhor, pois nunca entrou na minha boca algo profano ou impuro. Mas a voz falou-me do céu pela segunda vez: não chames de profano ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e tudo
voltou a se recolher ao céu. Naquele momento, os 3 homens que me foram enviados de Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos. E o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. E também estes 6 irmãos me acompanharam e entraram na casa daquele homem. E ele nos contou, em sua casa, tinha visto em pé o anjo que lhe disse: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. E ele te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que me opusesse a Deus? Ouvindo estas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida eterna. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus, que está acima de todo e qualquer nome. Louvamos e bendizemos o nome de Cristo por sua palavra lida, que Ele nos ajude na compreensão da mesma. Meus amados irmãos, Pedro está sendo acusado de entrar na casa de homens incircuncisos e de comer com eles. A acusação procedia, é verdade. Pedro fez isso com toda certeza. Ora, conforme a regra religiosa dos judeus da circuncisão, Pedro cometeu um gravíssimo erro. O que eu acho mais incrível é que Pedro se submete à igreja. Pedro poderia, meus amados irmãos, ter, a partir daí, feito uma carreira solo. Tipo assim, ora, vocês estão duvidando de mim? Foi Jesus quem me falou, ele tinha essa convicção. Foi Jesus quem me mandou ir lá, e agora vocês querem que eu me explique aqui em assembleia administrativa? Pedro poderia ter se revoltado e ter ido contra a comunidade, mas ele não fez. Ele se submeteu à comunidade local. E isso é legal demais. Por quê? Porque os irmãos, é legal porque os irmãos ouviram falar a respeito e não ficaram tecendo comentários sobre ele. Mandaram chamar Pedro para que ele falasse o que tinha chegado aos seus ouvidos. E Pedro se submete à igreja ouve a parte de Pedro e o resultado é extraordinário, é muito bacana mesmo. A partir do versículo de número 4 até o 17, Pedro relata detalhadamente o que ocorreu. E eles escutam com atenção tudo o que Pedro está dizendo. E quando chega nos versículos 16 e 17, a conclusão é fenomenal. Ora, o Pedro diz: olha, eu me lembrei das palavras do Senhor Jesus, quando ele disse: João Batista batiza com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ora, aí ele diz: o mesmo que aconteceu conosco lá no dia de Pentecostes, também aconteceu com aqueles irmãos lá na casa de Cornélio. E aí ele diz: se Deus lhes deu o mesmo dom que deu para nós, quando nós cremos no Senhor Jesus, quem era eu para me opor contra Deus? E aí Pedro fecha a sua explicação. E graças a Deus nós temos o versículo 18. Porque no versículo 18, meus amados irmãos, o versículo 18 diz que os irmãos ouviam atentamente o que Pedro dizia. Ouviam com muita atenção. E a conclusão foi, depois de ouvirem Pedro, ficaram tranquilizados. Glorificaram a Deus. E finalmente reconheceram que Deus concedeu também aos gentios, aos não-judeus, também o arrependimento para a vida eterna. Que coisa espetacular. Que história brilhante. E nós vamos terminar o capítulo 11
de Atos, domingo de manhã, se Deus nos der vida e saúde, aqui no culto matutino, que também será transmitido online. Eu faço algumas aplicações do que nós já falamos aqui. Eu entendo que você já tirou várias lições para a sua vida. E agora eu quero dar uma pincelada em outras aqui. A primeira coisa. A vida cristã, meus amados irmãos, é melhor desenvolvida numa igreja local. Não existe carreira solo cristã, com raríssimas exceções. Alguns irmãos não congregam, não têm uma igreja local, porque não podem ter uma igreja local. Vivem em países fechados. Mas nenhum bom cristão, por vontade própria, deixa de fazer parte de uma igreja local. Todo bom cristão e verdadeiro cristão, ele faz parte de uma comunidade local. Não existe a carreira solo cristã, em hipótese nenhuma. Em segundo lugar, antes de acusar alguém, ouça com atenção a sua defesa. Nós temos uma tendência natural de quando alguém nos tece algum comentário, às vezes maldoso ou verdadeiro ou não de alguém, a gente já fica logo tentado a chegar às nossas próprias conclusões sem ouvir a pessoa que está envolvida, sem saber ao certo os fatos, sem apurar na verdade o que aconteceu. Ora, é de fundamental importância que eu e você tenhamos cuidado quando ouvirmos alguém falar que alguém fez alguma coisa ou deixou de fazer. Nós estarmos atentos para não acusarmos alguém sem ouvir a pessoa, sem dar o direito de defesa para a pessoa. Em terceiro lugar, entre a nossa opinião pessoal e a palavra de Deus, é mais importante darmos ouvidos à palavra de Deus. Olha, nós temos uma tendência também muito natural de querermos que as coisas sejam do nosso jeito. E nós temos até também, até sofremos uma tentação teológica em querer ver um texto e querer distorcer o texto, para que o texto seja adequado à nossa ideia. Só que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós estejamos nos adequando à sua vontade, à sua palavra. Se tem alguma coisa que nós praticamos enquanto religiosos, enquanto tradição familiar, enquanto tradição regional, estadual ou nacional, se fere os princípios bíblicos, é melhor que nós fiquemos com os ensinamentos da palavra de Deus. É mais seguro para mim, é mais seguro para você. Nós não podemos nos opor a Deus por causa das nossas tradições. Nós não podemos ficar contra Deus porque nós temos uma opinião formada a respeito de alguma coisa. Em quarto lugar, a palavra de Deus nos tranquiliza. E talvez seja o que você está precisando agora no momento. De tranquilidade. Essa tranquilidade que a religião não pode dar. Essa tranquilidade que a sua família não pode dar. Essa tranquilidade que os governantes não podem dar. Essa tranquilidade somente a palavra de Deus é capaz de dar para você. Quando você escuta atentamente a palavra de Deus, por mais dura que ela seja, por mais contra o seu pecado que ela seja, lá no fundo, você vai ficar tranquilo. Ela vai trazer tranquilidade interior para você. E em quinto lugar, eu e você precisamos glorificar a Deus. Glorificar a Deus pelo que está bom. Glorificar a Deus pelo que está ótimo, pelo que está excelente. Glorificar a Deus pelas coisas simples do dia a dia que nós podemos fazer. Nunca se esqueça de, em tudo, dar glória a Deus. Em tudo, agradecer a Deus. Em sexto e último lugar, eu preciso reconhecer que eu não tenho autoridade para selecionar as pessoas que Jesus vai salvar ou as pessoas que Jesus vai condenar. Ah, meus amados irmãos, como nós queremos classificar os salvos e os não salvos. Isso é lastimável. Nós não podemos ficar tentando caçar quem é salvo e caçar quem não é salvo. Ou querer dizer, determinar para Deus, esse você salva, aquele ali não.
Não, meus irmãos, não compete a nós a questão da salvação. Já imaginou se fosse uma competência dos irmãos judeus da circuncisão, o fato da salvação? Cornélio, os da sua casa, e nenhum gentil seria salvo. Porque na opinião da religião judia, da circuncisão, os não circuncisos já estão condenados. Mas o texto acabou de provar que não é assim que acontece. Não é assim que acontece. A salvação é de Cristo. E Ele salva quem Ele quiser salvar. A salvação é de Cristo. E Ele acolhe quem Ele quiser acolher. Seja lá quem for. Eu gostando ou não, eu querendo ou não, nós querendo ou não, nós gostando ou não, Jesus Cristo é quem salva. Porque é a competência dele. Que Deus em Cristo continue abençoando você e toda a sua família. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, obrigado pela vida, pela proteção, pelo cuidado do Senhor. Pai, obrigado por Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado por Tua palavra que sempre vem de encontro às nossas necessidades. Eu te suplico agora, Senhor, por cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite. Ó grande Deus, que o Teu Santo Espírito os envolva com o Teu mais puro e eterno amor, de tal maneira que possamos viver para glorificar o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque no Senhor não há acepção de pessoas. Obrigado, Pai, porque para o Senhor não há classificação racial. Obrigado, porque o Senhor não nos exclui simplesmente por nos excluir. Obrigado porque o Senhor nos acolhe. Obrigado por Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nosso próximo encontro será domingo agora, às 9 horas da manhã, no nosso culto matutino, se o Senhor Deus nos permitir. Tenham todos um excelente final de quarta-feira.